trago mais um convidado para essa nossa conversa. Está conosco também o professor de Relações Internacionais da USP, Alberto Pfeiffer. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela gentileza, pela atenção, pela participação mais uma vez aqui na Jovem Pan. Boa noite, professor. Boa noite, um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Bom, a gente já está falando há algum tempo sobre a situação da Argentina, tivemos os números apresentados pelo Marcelo Favalli em relação à pobreza do país e eu pergunto já para o senhor, professor, para fazer uma análise, Javier Milei, candidato e agora presidente eleito e a partir desse domingo o presidente de fato. O que muda nesses conceitos que a gente tem em relação à política e o que esperar dessa posição dele a partir desse domingo, professor? Bom, Milei foi eleito com uma agenda reformista radical, uma mudança de conceito macroeconômico para debelar a inflação, a redução do gasto público, o enfrentamento do endividamento interno e externo, a redução do tamanho do Estado na economia. Vem respaldado por uma votação expressiva, 56% do eleitorado, vem com uma composição política que provavelmente lhe dará condições de, no começo do mandato, já conduzir as reformas legais no Congresso para obter os primeiros resultados e, a partir desses primeiros resultados, se legitimar para continuar na caminhada, no percurso de levar a moeda argentina de volta a um cenário de estabilização, enfrentar a inflação, enfrentar a pobreza, enfrentar o tamanho do Estado, enfrentar a corrupção, enfrentar a segurança pública deteriorada durante os últimos mandatos. Milei tem condições de fazer isso, mas dependerá muito da sua relação com o Congresso. Parece que conseguirá esse tipo de acordo. Vamos esperar para ver as primeiras medidas. Marcelo Favalli, professor Alberto Pfeiffer conosco. Professor Pfeiffer, prazer falarmos aqui ao vivo. Existe um componente muito importante quando a gente olha para a política argentina e aquela que se manifesta na rua, é o sindicato. Concordo com o senhor. O Estado argentino, ele é gorduroso, ele está inchado, ele tem uma máquina pública que cresceu e se mantém assim, obesa, paquidérmica, muito pela ação dos sindicatos que tentam manter ali as condições daqueles que passaram num concurso público, por exemplo, foram indicados para um cargo de confiança. O Milei, nessa proposta de enxugamento do Estado, vai provocar uma massa de demissões. Ele vai colocar esse funcionalismo público, que ele chama de paquidérmico, na rua como desempregados. Vai ter um impacto político e econômico, claro. E os sindicatos são muito fortes. Não dá para comparar com a força do sindicalismo aqui no Brasil. Talvez alguma coisa que a gente veja na França. Aliás, essa escola sindicalista da Argentina vem muito baseada na França. Ele vai conseguir passar por essa barreira? E eu lembro que os peronistas ainda são maioria de cadeiras, tem a maioria de cadeiras no Congresso. Mas eu queria a sua análise desse fator sindicalista. Os movimentos sociais, sindicatos, associações gremiais, têm uma força muito grande na política argentina associada ao Partido Justicialista, ao peronismo. São organismos, são organizações da sociedade civil que se beneficiam de transferências do Estado. Têm um poder de mobilização, de representação e já anunciaram, alguns desses agrupamentos, um rechaço ao governo Milei, um rechaço a essa diminuição do tamanho do Estado, um rechaço a essas transferências que o Estado faz a esses agrupamentos. Deverá haver manifestações, deverá haver greves, bloqueios de ruas, idas da parcela da população a espaços públicos, e isso terá que ser enfrentado pelas forças de segurança, enfrentado principalmente pela população, pela grande maioria da população, que não é representada por esses agrupamentos, mas que votou em Javier Milei. É dos resultados preliminares das políticas de Milei que advirá a legitimidade para a continuidade dessas próprias políticas. Então, sim, terá que haver alguma força político-social para enfrentar estas manifestações, mas faz parte do jogo democrático, e fará parte também a declaração jurídica da ilegalidade de manifestações que exagerarem no seu ruído, na sua alteração da ordem pública. Vamos esperar para ver. Há muita fala
há muita retórica, mas ainda não estamos no mandato de Javier Milei. Creio que a prudência recomenda aguardarmos para observarmos o que acontecerá de fato. Professor Vladimir Feijó, que é nosso analista convidado, além de responder nossas perguntas, o senhor pode fazer uma pergunta também para o professor Alberto Pfeiffer. Professores no ar aqui. Obrigado, Tiago. Professor Pfeiffer, boa noite. Na situação da Argentina, a gente vai falar em breve também sobre o Mercosul, mas aqui o que me importa é como ela reage no grande cenário internacional. Qual é a posição do Alberto Milei no grande jogo geopolítico e como isso pode facilitar ou dificultar o futuro da gestão dele com proximidade com China, Estados Unidos e outros atores importantes? A Argentina recobrará credibilidade e poder externo a partir do acerto da sua política interna. É um país fragilizado, do ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista da sua relação financeira internacional, com endividamento extremo, com um grau de investimento muito baixo, quer dizer, um país considerado caloteiro, né, em default internacional, com reservas internacionais negativas. Será a partir de recobrar esta consistência das reservas internacionais, a consistência macroeconômica, reduzindo a inflação, recobrando o poder de compra do peso argentino, que a Argentina recobrará condições de conversar e negociar. Neste momento, ela é refém de países que financiam a sua dívida externa, notadamente a China, que durante o governo anterior e já durante o governo de Cristina Kirchner teve uma constante e profunda penetração no tecido econômico e político argentino, por meio de acordos que iam muito mais além do financeiro, iam também para o tema das reservas energéticas, das reservas minerais, do estabelecimento de pontos estratégicos quanto ao controle de satélites e coisas do tipo. Então é a partir disso que se recobra a confiança. Milei tem anunciado que fará uma aproximação com os países ocidentais, com os países por ele denominados livres, com as democracias, notadamente com os Estados Unidos, Israel, Europa Ocidental e países similares do ponto de vista do respeito às instituições livres. Mas será fundamental que ele recobre, num primeiro momento, o controle da economia para ter condições de diálogo sério, de diálogo maduro com esses países. Pfeiffer, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza com os nossos ouvintes e espectadores e ficaremos acompanhando, claro, a posse nesse domingo. Aliás, a Jovem Pan vai fazer uma cobertura grande a partir das 8 horas da manhã. Muito obrigado, professor. Bom domingo, até a próxima. Obrigado, tudo de bom.